Hoje é dia 14 de novembro deste ano que está se findando, 2019. É uma quinta-feira, estamos próximos de 18 horas. É hora quando celebramos saúde através destas ondas milagrosas da vibe mundial. Eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Boa noite. Nossas jornadas são movidas por dúvidas, questões, perguntas de nossos ouvintes, de nossos pacientes, dos alunos desta jornada e daqueles que nos acompanham. Então, tais perguntas geram os nossos programas. Nós cuidamos de uma clínica dos transtornos musculoesqueléticos, das doenças do nosso esqueleto, formado por ossos, tendões, músculos, vasos, nervos e articulações. Então, para que você tenha um esqueleto completamente em ordem, que te dá equilíbrio, movimento, postura, atitude, você tem que ter bons nervos, bons vasos, bons tendões, bons músculos, bons nervos, boas articulações. Entenderam? Quando não, as doenças decorrem desses componentes do seu esqueleto. E o acento principal é sempre dor e incapacidade física. E é disso que nós cuidamos no nosso dia a dia. Mas a grande população dos nossos pacientes são de doentes crônicos, aqueles que se arrastam durante muito tempo com esses transtornos musculoesqueléticos. Por dias, meses, anos, décadas. E estes são eternos buscadores de alívio. É por isso que hoje nós falamos com muita propriedade sobre vários níveis de terapias, não é? Porque quando eles buscam alívio numa determinada terapia e ela não corresponde às suas expectativas, eles mudam. Eles partem para outra terapia, entende? Como a minha entrevista médica, ela dura 1 hora, eu quero saber tudo sobre o que eles já fizeram em termos de buscar alívio para os seus males. Não é? E aí eles me contam um rosário de soluções que tentaram e foram mal sucedidos, entenderam? E são desafiadores, eles mesmos dizem, eu vim aqui atrás de você, Dr. Rui Mercúrio, para ver o que você vai fazer por mim, entende? Que eu já estou cansado de tantos tratamentos, da busca e de tantos remédios, medicamentos, e não vejo nenhuma melhora, pelo contrário, estou numa rota de piora do meu quadro clínico. Sinto mais dores. E a minha incapacidade física está sendo progressiva. Essa incapacidade começa com perda de equilíbrio. Perda da capacidade de marcha. Entende? E aí buscam apoio em bengala, muletas, andador ou cadeira de rodas. Entende? É disso que nós cuidamos. É o nosso dia a dia. Em cima de tais pacientes. Daí, vejam vocês. Sobre esse tipo de problemas, eu diria a vocês que cerca de 75% a 80% de todas as dores desse planeta Terra decorrem do nosso sistema musculoesquelético. E quanto maior é a expectativa de vida da população, maiores serão as queixas acerca dos transtornos musculoesqueléticos. Por mais que a tecnologia médica avance, por mais que novos dispositivos de diagnóstico, mesmo por imagem, né? Hoje nós temos incríveis dispositivos de diagnóstico por imagem, não é? Além das radiografias, da tomografia, cintilografia, ultrassonografia, tomografia computadorizada até a tridimensional,
ressonância magnética e o EOS, que é um exame moderno, panorâmico da própria coluna, entendeu? Então, em cima desses diagnósticos por imagem, nós buscamos o diagnóstico da origem do problema. Seria o diagnóstico da causa da doença, porque a doença só vai se curar removendo a sua causa, entenderam? É a busca da causa da doença. Isso é o fundamental, entendeu? E essas dores podem acontecer como dor de cabeça, dor no pescoço, dor nos ombros, nos braços, dor nas costas, dor no peito, dor na região lombar, dor nos quadris, dor ciática, dor nas pernas, cansaço, perda de força, peso, cãibras, dormências, formigamentos, né? E problemas de joelhos, tornozelos ou nos pés. Então vejam vocês. Tais pacientes, em geral, eles são um pouco decepcionados com ciência médica. Porque a ciência médica é uma ciência de possibilidades, mas não de certeza. E, além do que, ela tem que ser comprada. Pelo menos a medicina no Brasil, ela tem que ser comprada. A própria previdência médica não dá de graça essa medicina para os pacientes. Ela mesma tem que comprar os serviços médicos para poder dar aos seus pacientes. Ou então o paciente busca um convênio médico particular, um seguro-saúde, ou ele banca pessoalmente, com seus próprios recursos, os valores de cada etapa de um tratamento médico. Entende? E é muito difícil, né, você se empolgar, investir em várias importâncias financeiras e não ver resultado. Entende? Por isso, em nossa clínica, a nossa consulta demora 60 minutos. E nisso nós queremos saber tudo que tais pacientes fizeram em busca do alívio dos seus males. Daí nós também ensinamos e aprendemos com eles, não é? E hoje podemos falar com muita propriedade sobre cura médica, cura pela medicina alopática tradicional, né? Cura pela medicina vibracional, a medicina das energias. Cura pela medicina ou pelos tratamentos alternativos ou complementares. Cura pelo poder mental, cura pela energia mental. Curas religiosas, curas pelas doutrinas religiosas. Cura quântica, nós vamos saber o que é isso, embora rapidamente. Placebo, cura espontânea e cura pela medicina espiritual, que dá nome ao nosso programa. Entenderam? Então vejam bem, na nossa cultura ocidental, se há doente ou doença, a presença médica é obrigatória, não é? O médico é formado e informado à luz da ciência médica, não é? Para fazer diagnósticos, para buscar tratamento dos males que afligem o ser humano. E o médico tem que buscar, por ética médica mesmo, o tratamento mais simples, o mais rápido, o mais eficiente e o mais barato possível, a bem do seu doente. Entende? E é isso que nós médicos sempre buscamos. Entendeu? Mas, como nem sempre esta ciência médica resolve, a medicina tem um outro extrato chamado medicina vibracional. Na medicina tradicional, os médicos utilizam os mecanismos de comprimidos, cápsulas, injeções e cirurgias. Na medicina vibracional, temos várias maneiras de terapias, usando terapias via energética, não é?
A medicina vibracional mais conhecida ou mais utilizada até atualmente se chama acupuntura. A própria homeopatia não deixa de ser uma medicina vibracional, né? E a acupuntura é hoje consagrada pela ciência médica, mas há 40 anos atrás não era não. Aqui na nossa medicina ocidental, não. Eu que me formei na gloriosa Escola Paulista de Medicina, lá era proibido falar sobre acupuntura. Às vezes vinham os bolsistas do Oriente que tinham ido se aperfeiçoar na medicina oriental e traziam na sua bagagem, não é, a acupuntura. Mas os mestres não permitiam que lá se desenvolvesse essas terapias com acupuntura. Hoje, a gloriosa Escola Paulista de Medicina forma médicos acupunturistas. Entenderam? Mas, vejam vocês, a própria radioterapia, que é utilizada para o tratamento de tumores, não é uma medicina vibracional. Nós, na nossa ortopedia e neurologia, usamos ultrassom, ondas curtas, ondas de choque, ondas eletromagnéticas, enfim. Nós usamos fontes de energia para aplicar aos doentes com fins terapêuticos, de cura. O próprio calor é uma medicina vibracional. A aplicação de calor, não é? É uma medicina vibracional. Ou a aplicação de gelo, né? A crioterapia não deixa de ser uma medicina vibracional, entende? Medicina das energias, entende? Então, muitas terapias existem utilizando a energia com fins terapêuticos, entende? Daí os meus pacientes também fazem um processo de terapia chamado cura mental. Cura pelo poder da mente. Cura pela energia mental. Entende? Vejam vocês. Vocês têm dois eus. Vocês têm dois eus. Um eu se chama eu físico, material. Não é? O teu eu físico, material é o teu corpo físico. Porque todo mundo está vendo você. E você mesmo se vê. Entende? Mas, veja você. Você tem vários eus não físicos, não materiais, que não são detectados por visão, audição, olfato, paladar e tato, que são nossos informantes, sensores físicos. Entende? Então nós temos um eu não físico chamado pensamento. Ninguém duvida que o pensamento existe. Mas você pode ver pensamento? Você pode ouvir pensamento? Você pode sentir cheiro ou gosto de pensamento? Você pode apalpar, tocar o pensamento? Não. Você não pode. Agora chegou a hora de dizer a vocês que, embora se use as palavras mente e pensamento como sinônimos, elas não são sinônimos. São dimensões diferentes do nosso eu não físico. Entende? O pensamento é muito cerebral. E a mente é pouco cerebral e muito extracerebral. Então ela é uma dimensão superior do pensamento. Depois você tem um eu superior à mente, que se chama consciência. A consciência é reconhecida até por uma física moderna, uma ciência física moderna chamada física quântica. A física quântica considera que a sua consciência é a criadora da sua realidade. Entende? Então, ela exalta o primado da sua consciência na sua realidade, na criação de sua realidade. Leia-se do seu próprio destino, da sua vida. Entenderam? Das tuas escolhas. Entenderam? Acima da tua consciência tem uma outra dimensão superior chamada alma. Alma. Né? A alma é a essência, a natureza e a substância de um ser superior
chamado espírito, onde você tem a dimensão máxima do seu eu não físico, chamado seu eu espiritual. Espiritual. A alma seria um perispírito, um quase espírito, entendeu? Mas o seu eu mais superior da hierarquia se chama espírito. Então é pensamento, mente, consciência, alma e espírito. E todos esses níveis têm terapias que correspondem aos nossos níveis dos nossos eus não físicos. Entende? Depois, essa cura mental, vejam vocês, ela se dispõe à cura de doenças, mas duas condições são essenciais para que possa acontecer o sucesso de uma cura mental. Primeiro, você tem que entender que a cura mental é exclusiva para uma doença chamada psicossomática. E não pensem vocês que a doença psicossomática é só alergia, asma, bronquite. Não. Pode ser calvície. Pode ser muitos tipos de doenças, diabetes e até câncer. Podem ser doenças psicossomáticas. E sobre doenças psicossomáticas, a cura mental é uma excelente ferramenta de cura. Nós praticamos isso em nossa clínica, entende? Mas o rótulo da doença tem que se chamar psicossomática. Eu vou dar um exemplo bem palpável para vocês, né? Bem palpável, não é? Um indivíduo está sadio, totalmente são, né? E ele sofre um acidente, uma fratura, por exemplo. Então, é uma doença somatopsíquica, ou seja, ela aconteceu no corpo, não na mente. Não é? Entende? Mas outro indivíduo tem um desgosto, um desamor, um conflito, um baque econômico, financeiro, uma falência, não é? E ele desenvolve um mecanismo de uma doença, por exemplo, uma hipertensão. Muitas hipertensões são doenças psicossomáticas. Entenderam? Ele desenvolve isso. Então, em cima de doença psicossomática, a cura mental pode se traduzir numa ferramenta efetiva de tratamento. Depois vem as chamadas curas religiosas. Curas pelas doutrinas religiosas, não é? Vejam vocês, tanto a cura pela ciência médica, tanto cura pelo poder mental e tanto cura pelo poder religioso, essas curas todas têm que brotar de dentro para fora. Embora, vejam vocês, elas são influenciadas, essas curas, por fatores externos favorecedores, tanto da cura médica, como da cura mental, como da própria cura religiosa. Entenderam? Então vejam vocês. Nós, por conta de todos esses nossos pacientes crônicos, frequentamos muitas doutrinas religiosas, não é? E só podemos falar bem das religiões. Mas as religiões têm dois pecados quando se propõe a curar doenças, né? Primeiro, não tem presença médica, né? E segundo, elas chamam de curas espirituais as assim chamadas curas mentais. Entende? Não. Cura pelo poder da mente é cura mental. Cura espiritual é outra coisa. Entende? Mas depois vem uma cura chamada cura quântica. A cura quântica diz o seguinte: é um modo de consciência chamado mente que cura outro modo de consciência chamado corpo físico. Eu vou parar por aqui. Que quando se fala em física quântica é terrível, não é? Depois nós temos uma cura via placebo. O placebo é um recurso artificial que às vezes um médico usa, né, para
provocar cura mental. Um comprimido de açúcar ou de farinha, convencendo o doente que se tomar aquele comprimido, ele vai ficar bom da sua doença. Quem primeiro praticava o placebo nesse mundo é um indivíduo chamado pajé das tribos indígenas. Ele fazia uma coisa chamada pagelança. E através de batuques, amuletos e sugestões, ele convencia o doente a ficar bom, desde que a doença fosse psicossomática. Entenderam? Depois veio uma cura incrível, chamada cura espontânea. Puxa, cura espontânea, não é? O doente estava muito doente, muito mal. E se curou sem medicamento e sem tratamento. E teve uma cura chamada espontânea pelos médicos. Nós médicos chamamos de cura espontânea. Os místicos chamam de milagre de cura. Entenderam? Então, a cura espontânea e a cura espiritual, elas dependem de 3 médicos de plantão que você tem dentro de você. O seu instinto, que zela pela tua saúde, né, em busca sempre da vida e da reprodução da tua espécie, da tua descendência, da tua prole, dos teus filhos. Isso vai no teu instinto. Você não aprendeu nada, você já nasceu sabendo sobre o instinto. Entende? Depois você tem um médico chamado homeostase, que é o teu estado natural de saúde. O teu corpo tem uma homeostase. Entende? Todos os seres vivos têm homeostase. Você pode se chamar ser humano, ou beija-flor, ou baleia. Entende? Todo ser vivo tem uma homeostase, que são mecanismos internos que buscam sempre o teu equilíbrio com a natureza. Esse equilíbrio se chama saúde. E tua homeostase zela por isso. Você é dono disso. E depois você tem o sistema mais inteligente do corpo humano, que se chama sistema imunológico. Não é? Então, dentro dessa tríade, instinto, homeostase, sistema imunológico, acontecem curas espontâneas e acontece a maravilhosa cura espiritual. Entenderam? A cura pelo poder do Espírito, que você pode chamar cura pelo poder de Deus. As pessoas confundem cura espiritual com cura da doutrina espírita. Não, nós frequentamos doutrina espírita para conhecer a doutrina, mas não somos espíritas, não temos essa pretensão. Mas a cura da doutrina espírita é uma cura religiosa. E cura espiritual é cura pelo poder de Deus. Religião não é Deus. Deus é outro departamento. Entendeu? Veja, dentro do tempo que me é dado nesta jornada de hoje, eu pude falar rapidamente sobre tudo isso, mas prometo me demorar sobre cada uma dessas curas no decorrer das nossas próximas jornadas. Se quiserem, né, fazer perguntas, você pode me fazer através do meu WhatsApp, que é o 11 9 80 81 1500. O meu WhatsApp é o 11 9 80 81 1500. Ou pelo meu e-mail, ruicomy.mercurio@ig.com.br. Os telefones da minha clínica é o 11 3661 4243. E na minha clínica é onde eu exerço a minha medicina, tentando resolver esses transtornos musculoesqueléticos. Ok? Mas quero desejar a vocês que sejam muito felizes. Mas para isso é necessário ter muita saúde. Até a próxima jornada, na próxima quinta-feira, perto das 18 horas, aqui na Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida e a sua saúde. Até lá, muito obrigado.